Fala pessoal! Hoje a gente vai resolver uma das melhores questões de física moderna que já apareceram na prova do ITA. No espaço sideral, luz incide perpendicular e uniformemente numa placa de gelo inicialmente a menos 10 graus, em repouso, sendo 99% refletida e 1% absorvida. O gelo então derrete pelo aquecimento, permanecendo a água aderida à placa. Determine a velocidade da placa após a fusão de 10% do gelo. Então a gente tem uma placa no gelo, no espaço, que é atingida por um laser. Como os fótons eles têm uma quantidade de movimento, a placa é empurrada para frente nessa colisão. Ao mesmo tempo, o laser aquece o gelo, fazendo com que ele derreta. Como a gente está no espaço, a gente considera que a água continua pela inércia seguindo na mesma velocidade do gelo. Queremos então saber a velocidade V do gelo quando 10% dele já tiver sido derretido. Interessante, né? Antes da gente começar a resolução, confere lá o cosseno.com, onde se encontra essa e muitas questões de alto nível. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa resolução é identificar o porquê a placa se move, por que o gelo derrete. Entender os conceitos físicos é essencial. A informação que ele deu foi a seguinte: 99% dos fótons do laser são refletidos e 1% absorvido. Então a energia usada para derreter o gelo só pode vir desse 1% de radiação incidente, que é absorvida. Já os outros 99% dos fótons batem e voltam. Se você pensar neles como partículas, em um primeiro momento a quantidade de movimento de um fóton está num sentido, por exemplo, positivo, então ao refletir a quantidade de movimento fica no sentido negativo. Ela muda de sinal. Então existe uma variação de quantidade de movimento e assim a placa de gelo é empurrada. Lembra lá das aulas de mecânica? E a gente conhece uma equação que diz a quantidade de movimento do fóton. É o famoso E igual a PC, onde E igual a energia do fóton, P a quantidade de movimento e C a velocidade da luz. Até dá para chegar nessa equação pensando na equivalência massa e energia. Escrevendo então a equação da conservação da quantidade de movimento no sistema, a gente tem que o momento inicial do fóton somado ao momento inicial da placa é igual ao momento final do fóton mais o momento final da placa. Como o momento linear do fóton é E sobre C, a gente fica com E inicial mais E refletido é igual a V vezes mc. Assim, a gente relaciona a velocidade do gelo com a energia do feixe incidente e a energia do feixe refletido. Então acho que agora é uma boa hora para falar de energia. No início, o feixe incidente tem uma energia EI, sendo 99% refletidos, ou seja, E refletido é igual a 0,99 EI. E assim, voltando à equação que relaciona a energia e velocidade, a gente fica com que a energia inicial é igual a V vezes mc sobre 1,99. Assim como a gente equacionou a conservação de quantidade de movimento, a gente pode fazer o mesmo para a energia no sistema. A energia do feixe incidente se transforma em energia cinética para mover o bloco, energia para derreter o gelo e também energia do feixe refletido. A gente sabe que ER é igual a 0,99 EI e também que a energia cinética da placa é mv² sobre 2. Já a energia destinada ao aquecimento do gelo é primeiro destinada a esquentar o corpo de menos 10 graus até 0 graus, claro, assumindo que a distribuição de temperatura é uniforme no corpo inteiro, e depois destinada ainda para derreter 10% da massa do gelo. Uma coisa interessante de comentar agora é que em nenhuma resolução que você encontra aí na internet, você vai achar a energia cinética participando do cálculo da conservação da energia. Isso porque os autores das resoluções consideravam que esse 1% da energia que não é refletido é usado 100% para aquecimento. Mas a gente não pode assumir isso porque existe energia cinética e ela tem que vir de algum lugar, tem que vir do feixe incidente. Embora seja uma aproximação razoável ignorar a energia cinética, a gente não pode simplesmente dizer que ela não participa da equação. Então aqui no cosseno a gente trabalha com rigor físico e vai incluir até o final a energia cinética. Então, agora, com a equação que encontramos para EI em função da velocidade, a gente pode substituir EI na equação da conservação da energia, ficando com o seguinte. Agora, cancelando a massa, a gente já pode substituir valores. Com a velocidade da luz sendo 3 vezes 10 oitava, a variação da temperatura igual de 10 graus Celsius, o calor específico do gelo 0,5 caloria por grama Kelvin, enquanto o latente é 80 calorias por grama, e aproximando 1 caloria mais ou menos igual a 4 joules, a gente chega no seguinte. Fazendo então as multiplicações, a gente chega na seguinte equação do segundo grau para a velocidade da placa, que se a gente fosse resolver com a fórmula de Bhaskara, sem usar a calculadora, daria muito trabalho. Vamos tentar então uma aproximação muito mais fácil, o método de Newton. Para encontrar a solução dessa equação sem fazer tanta conta, a gente precisa primeiro chutar um valor para a solução e aplicar a seguinte relação de recorrência para encontrar a próxima solução. A raiz aproximada é igual à estimativa anterior xn menos f de xn sobre f' de xn, sendo f' a derivada de f. É um método numérico muito importante. Assim, a gente vai encontrando valores de x cada vez mais próximos da raiz da nossa equação a cada iteração que a gente faz. Nesse caso de uma equação do segundo grau com soluções reais, a gente tem garantia que nossa aproximação vai corrigir para a raiz, bastando não escolher o vértice da parábola como ponto de partida, porque lá a derivada é zero e a divisão não vai funcionar. Falando em derivada, vamos escrever a nossa aproximação de acordo com a equação do segundo grau em V.
É uma aplicação direta dessa equação aqui em cima. E agora, para V0, a gente pode assumir o ponto mais conveniente para a gente. Só olhando para a equação, o número que mais faz sentido a gente colocar é V igual a zero, porque todo termo que envolve V vai desaparecer. Se você quisesse colocar menos 1, 2, enfim, você pode ficar à vontade, mas aqui a gente vai trabalhar com V igual a zero para facilitar as contas. Aproximando esse 199 para 200, que facilita as simplificações, a gente fica com V1 igual a 104 sobre 3.000. Então, 104 dividido por 3.000 é aproximadamente 1/3 dividido por 100, que dá 0,033. A gente até podia substituir esse valor de volta na recorrência para ter mais certeza das casas decimais da raiz, mas como a questão era de múltipla escolha, a gente já consegue afirmar com certeza que o gabarito é B, a velocidade da placa será de aproximadamente 3 cm por segundo. Essa é a resposta final. Então é isso aí, pessoal, uma questão que envolve princípios de quântica, termodinâmica, mecânica, resolvido de forma completa, que você não encontra em mais nenhum lugar na internet. E sem ter que fazer nenhuma conta no braço. É por isso que eu considero essa uma das melhores questões do vestibular do ITA. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, entra lá no cosseno.com para aproveitar os últimos dias de fase beta. Inclusive, queremos agradecer todo mundo que já participou até agora. Vocês terão acesso gratuito da plataforma até o final do ano. Então é isso aí, a gente se vê lá no Cosseno e até mais.